Aleluia, Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos nele. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Começa a soprar, Senhor. Oh, sopra o seu vento, Senhor. Oh, Senhor, traga seu povo. Traga seu povo aos seus rios, Senhor. Move suas águas. Flua seu rio aqui, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Arda seu fogo aqui, Senhor. Oh, você que está chegando, que está aí do outro lado, você que está chegando agora, já começou a orar, já entrou para essa sala de oração, que não é mais só de Goiânia, mas é nacional. Começa a invocar o nome do Senhor, começa a invocar o rio do Senhor, pede o Senhor para mover as águas na sua vida, na sua casa, ao seu lado, na casa do seu vizinho, no seu bairro, na sua rua. Diga para o Senhor, arda seu fogo santo. Oh, comece, você que está chegando, comece a ser uma intercessora por esse programa de hoje, por essa live de hoje. Comece a levantar, deixa o incenso subir. O incenso da adoração, o incenso da oração. Diga ao Senhor, eu creio que essa glória, esse novo avivamento será maior do que o primeiro, Senhor. Diga ao Senhor, nós desejamos seu poder sobrenatural. Diga ao Senhor, eu não quero ter uma vida comum, eu quero ter uma vida incendiada. Diga ao Senhor, essa glória será maior do que a primeira, Senhor. Levante as suas mãos, aprenda a levantar as mãos na sua casa. Oh, tem pessoas que estão parando o carro debaixo de árvores para assistir a nossa live. Tem pessoas que estão viajando, mas estão ligados. As pessoas que estão no Japão, nos Estados Unidos, em todos os lugares, Inglaterra, Portugal, onde está chegando agora, estende as suas mãos. Diga, sopra seu vento, Senhor. Vento de avivamento, vento. Oh, aleluia. Já viu a batalha que é? Mas não importa. Aqui estamos, soprando o vento do Senhor. Vocês estão vendo a internet aqui? Não tem um vento, não tem uma chuva. Mas é para impedir que a gente faça essa live, mas nós não vamos deixar de fazer. Não vamos. Continue. Venha de volta. Oh, Senhor. Oh, estamos ao vivo de novo. Volte. Vá chamando os outros. Estamos de volta. Oh, Senhor, consome-nos, Senhor. Oh, Senhor, oramos nesse lugar. Oh, Senhor, sopra, Senhor. Continuamos soprando o vento do Senhor nesse lugar. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Move teu rio, move tuas águas. Oh, Senhor, flua teu rio aqui. Inunda-nos.
Oh, todos estão chegando de volta. Que bênção. Vai dizendo aos outros que estamos ao vivo, que estamos aqui, que vamos liberar a palavra que o Senhor nos deu. Sei que a batalha é grande, sei que a batalha é terrível, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Ó Senhor, oramos, te glorificamos. Tem muitas pessoas abrindo salas, vá mesmo, abrindo salas, para que seus amigos participem. Todos têm que ficar sabendo que o Senhor tem uma visão para Goiânia, que o Senhor tem uma palavra profética para Goiânia. Ô Senhor, glorificamos o teu santo nome. Ô Senhor, levanta os intercessores do Senhor nesse lugar. Levante as pessoas, Senhor, que vão fazer parte desse mover do Senhor. Te glorificamos, Senhor, te exaltamos por mais esse dia, por mais essa live. Colocamos essa live na tua presença. Senhor, que o Senhor nos levante como trombetas santas do Senhor. Que o Senhor nos levante como chofar para tocar a trombeta na nossa cidade e nessa nação. Senhor, nós pedimos ao Senhor, como filhos do Senhor, que o Senhor sopra seu vento, limpando toda a imundície que entrou na igreja. Senhor, todo o lixo mundano que entrou na sua igreja. E nessa manhã, Senhor, nós como filhos do Senhor, tocamos o chofar, que é a tua trombeta, nesse lugar, Senhor. Tocamos a trombeta do Senhor. Ô Goiânia, Goiânia, escute a voz do Senhor. Ô Brasil, Brasil, escute o chamado do Senhor. Pastores, profetas, apóstolos do Senhor, escutem o alarido do Senhor. Presbíteros, diáconos, evangelistas, mestres, o povo do Senhor, escutai a voz do Senhor. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, todo o povo do Senhor, escutem o alarido, o chofar do Senhor. Todo o povo, escute o chofar do Senhor. Escutem o chofar do Senhor. Shalom e bem-vindos de volta a... Que o Senhor possa te trazer a glória do Senhor hoje. Que o Senhor esteja nesse dia trazendo a glória do Senhor. Traga a sua glória, Senhor. Traga a sua glória, Senhor. Traga a sua glória, Senhor. Hoje é um dia santo, Senhor.
Trazemos tua glória, Senhor, trazemos tua glória. Oh, Rabacica, Xaraialabá. Amados, a palavra do Senhor diz o seguinte: quero pedir ao Senhor que nesse dia, que meus lábios fale somente palavras que têm saído do trono do Senhor. Entrego todas as minhas emoções, tudo que há em mim, os meus ouvidos que sempre ouvem a voz do Senhor, os meus olhos, minha boca, que estejam todos ao serviço de Hashem essa manhã, a Yeshua HaMashiach, ao Espírito Santo, que ele esteja me tomando completamente para entregar essa palavra diante do Senhor. Amados, é como esses dias uma palavra que eu quero dizer aos irmãos, não é uma palavra inventada por mim, não é uma palavra que eu queira falar, e eu quero deixar bem claro aos pastores, apóstolos, líderes que vão assistir essa live. Eu não quero estar aqui como uma mulher rebelde que estou confrontando pastores, falando mal de pastores e de liderança. Entendam bem, eu estou aqui como essa palavra que está em Ezequiel, que diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fazer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada, e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vê que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisar o seu povo, se a espada vier e levar uma vida dentre ele, esse tal homem levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei sobre o atalaia. Misericórdia. Por isso que eu coloquei o som dessa trombeta, e eu não estou aqui com um chofar nas minhas mãos, mas eu estou aqui sendo um chofar vivo, tocando a trombeta à sua vida. E quero dizer aos irmãos que eu não estou aqui por mim mesma. Eu gostaria, meu irmão, de hoje estar andando, eu não sou de entrar no mar, mas pelo menos visitando praias, andando, desfrutando. Mas eu estou aqui hoje como uma serva do Senhor, obediente à sua voz, tocando a trombeta e dizendo que o Senhor me deu uma visão sobre Goiânia. E essas 4 lives passadas, eu estive falando a trombeta que Deus tocou aos cantores, que Deus ungiu, que tem emprestado suas vozes a músicas que não glorificam o nome do Senhor. Aos profetas, que o Senhor deu o dom de receber visões, de receber algo do Espírito para transmitir ao seu povo, e adulterou a mensagem, que perverteram a mensagem, que estão traficando os dons do Senhor através da mensagem profética. E hoje eu estou aqui para entregar um recado à liderança, porque naquela visão o Senhor mostrou algo terrível vindo sobre Goiânia, sabe? E a nuvem de juízo e a nuvem de glória por cima. Nós não sabemos o que virá, mas temos que estar preparados. Por isso eu estou aqui, eu conheço a liderança de Goiânia, a maioria, não os mais novos, porque eu estou separada há 21 anos,
mas a todos aqueles que eu convivi, que convivi mesmo de perto, que eu amo, eu estou aqui dizendo, em nome de Jesus, escutem essa mensagem. Vocês nunca me viram entregar recados falsificados, mensagens genéricas. Vocês nunca me viram dizer que o Senhor disse algo que o Senhor não tivesse dito. Eu nunca brinquei com a palavra do Senhor. E não vai ser agora que estou aqui de cabelos brancos que vou me intrometer e entregar algo que não seja do Senhor. Então, quero essa manhã começar dizendo aos líderes que o Senhor diz assim: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai, passai, vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai o dia da proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra, dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai daquele dia, porque o dia do Senhor está perto. Amados, o Senhor tem mostrado o nível que está a liderança do Brasil. Isso eu estou falando a nível do Brasil. Deus constituiu pastores para cuidar das suas ovelhas. Temos sobre nós um encargo. Não é um cargo, é um encargo, é um chamado. E é um chamado santo. Para mim é algo sublime. É algo divino, maravilhoso. E a igreja do Brasil tem sido entregue nas mãos da internet, de jornalistas, para ser tripudiada, amassada. Nós estamos servindo de chacota para o mundo. Queridos, o Senhor está convocando os ministros dele. Porque o povo, quando os ministros de Deus convocam, eles recebem e eles vão. Mas nós estamos nos perdendo pelo caminho, perdendo o nosso chamado. E quando o Senhor deu aquela visão, e foi algo tremendo, e que ele foi dizendo o que era para dizer a cada um. E ele diz em Ezequiel 34, dizendo assim: eu estou aqui pelando de medo, não de homens, mas do Senhor. Ele diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a primeira coisa que precisa suscitar no nosso meio é o dom profético, de verdade. Por isso há um avivamento satânico levantando falsos profetas e falsos profetisas. Porque quando um profeta de Deus fala, o povo se levanta. O povo se levanta. Então, esse profeta Ezequiel, o que me chama atenção na vida de Ezequiel é que ele não era profeta, ele era sacerdote. Deus mudou o chamado dele. De repente ele viu que ele não podia ficar só sendo sacerdote, que ele precisava sair de quatro paredes e ir para o meio do povo, porque sacerdote ficava no templo e os profetas iam para o meio do povo. E o Senhor disse: eu preciso desse homem, mas não só atrás de púlpitos, eu preciso desse homem lá fora misturado com as pessoas. E uma das coisas que Deus vai fazer agora, sacudir pastores que estão dentro de gabinetes pastoral com ar-condicionado ligado, sem sentir a dor do povo que está lá fora. Sem sentir a dor do povo que está lá fora. Deus não nos chamou para estar dentro de gabinetes com ar refrigerado, com ar-condicionado.
Pastor tem que sentir cheiro de ovelha. Nesses últimos 35 anos, de quando eu converti, há 43 anos atrás, havia pastores que quando você chegava, ele tinha prazer de te receber na porta da igreja. E ele despedia de você depois. Depois inventou-se, né, que era para começar as células e os pastores perderam contato com as ovelhas. As ovelhas estão berrando. As ovelhas estão esperneando. Vocês não têm noção quantas horas por dia eu passo com o telefone aqui. Meu marido entra e sai e volta e ele faz assim. E eu pastoreando pessoas com depressão, pessoas morrendo. Vocês não têm noção quantas vezes de madrugada o Senhor me mandar ligar para pessoas e ela tá dentro de banheiro tentando tirar a vida, na sacada do prédio, e eu ligar, a pessoa atender e eu falar, não pule agora desse prédio, o Senhor te ama. E a pessoa começar a chorar e ela pergunta, como você sabia que eu ia pular do prédio agora? Porque eu sirvo aquele que tudo vê, que revela o oculto e o escondido, e os pastores estão perdendo essa sintonia com as ovelhas. E o Senhor essa manhã está dizendo, pastores, líderes, profetas, evangelistas, aqueles que formam os 5 ministérios dentro da casa do Senhor, há algo sério que precisamos conversar. Eu estou aqui hoje como uma irmã mais velha, de alguns não tão mais velha, equiparado na idade, mas eu estou aqui hoje em nome de Jesus, por tudo que eu vi, pelo que vai acontecer, pelo que já está acontecendo no mundo. Tem misericórdia, você que foi chamado, como Saul, que estava entre pandeiros e danças no meio dos profetas e terminou louco, terminou se jogando em cima de uma espada, suicidando. Pelo amor de Deus, não vamos perder a nossa unção pelo caminho. E aqui ele diz o seguinte, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Estou lendo em Ezequiel 34 para aquelas que estão acompanhando. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Ai, é um ai que sai do fundo da alma do Senhor. Ai, porque o Senhor sabe o futuro sem a presença dele. O Senhor sabe o que significa chamas eternas. Ai, porque a quem muito é dado, muito é exigido. Ai, porque o Senhor sabe que todos nós um dia teremos que comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Teremos que encarar os olhos de fogo dele, onde nós não podemos nos esconder, não podemos barganhar, não podemos comprar, não podemos oferecer propina, porque lá tudo fica nu e patente aos olhos dele, nossas maquinações, nossos pensamentos. Eu não sei você, líder que está do outro lado, mas cada pensamento tem que ser passado diante do Senhor o dia todo. Se começa a vir algum mau pensamento, eu digo, eu pego esse pensamento e o levo cativo em obediência a Cristo agora. Todos os momentos pegar os falsos pensamentos, os maus pensamentos que não têm origem no trono da graça e levar cativo em obediência a Cristo. E o Senhor está dizendo, ai, porque haverá muita dor sobre os líderes. Ai, porque haverá muita justiça em cima dos líderes. Ai, o Senhor está gemendo, o Espírito está gemendo aqui nessa mensagem ao profeta. E em Romanos 8 diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo está dizendo, ai do líder que tem abandonado a minha casa, que usa apenas na casa do Senhor aquele gabinete lindo, maravilhoso, que as ovelhas têm medo de ir lá, porque é tão chique,
tão arrumado, tão suntuoso, que as irmãzinhas simples, os irmãozinhos simples, jamais ousariam pisar no batente daquela porta, porque é algo quase que inatingível, pelo amor de Deus. Por isso o Senhor está chamando o profeta e dizendo: sai das quatro paredes, eu preciso que você se misture com o povo. E então Ezequiel deixou os quatro cantos ali daquele lugar e passou a fazer parte do povo, a cheirar o povo, a sentir o cheiro do povo. E ele diz: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as suas ovelhas? O Senhor está fazendo uma pergunta. Pastores, eu não te levantei, não foi para você pastorear as minhas ovelhas? E você está apacentando você mesmo. Desfoca. As pessoas agora já não vão para os quartos orar. Sabe qual é a importância que se dá agora no meio da liderança? Vamos ver, vamos nas grandes lojas do shopping, ver as melhores camisas, porque eu tenho que me apresentar muito bem. Eu tenho que estar apresentável. Já não se faz sermões mais dentro dos quartos. Sermões são catados na internet de última hora. Como o povo não lê Bíblia, você entrega qualquer coisa. E quem está com fome come qualquer coisa, sem ser seletivo, sem saber o que ele quer escolher e o que é bom para ele. E ele diz assim: ai daqueles que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vos vestis de lã e degolas os cevados, mas não apacentais as ovelhas. Comei a gordura e vos vestis da lã das ovelhas. Sacrifica, arranca tudo. E sabe qual é a maior palavra que tem tido esses dias nos púlpitos das igrejas? Traga o seu sacrifício. Traga o melhor para Deus. Que Deus, se o Senhor já foi embora de muitos tempos, faz anos, trazei os dízimos, trazei a gordura à casa de Deus. Que Deus! Gente, a maioria das igrejas tem uma faixa santa que você não vê, escrita assim: Icabode, saiu a glória. Porque Deus não fica onde há prostituição, onde há adultério no meio da liderança. Eu estou falando do meio da liderança, o adultério, onde há a propina, onde há os conchavos, onde há as alianças feitas a portas fechadas com políticos. Deixa eu dizer uma coisa, meus queridos e amados pastores e líderes de Goiânia. Goiânia, ela tem fama de um curral eleitoreiro, de um curral onde se fazem conchavos políticos. E o Senhor está dizendo que é hora de nós pararmos. Não adianta levantar nenhum projeto para conquistar Goiânia. No ano de 95, o Senhor deu à Rede Nacional de Intercessão um projeto chamado Projeto Jonas. Em 95, o Projeto Jonas nasceu dentro de uma sala com o pastor Calvino, eu e mais um líder. E nós começamos, fizemos um organograma, fizemos tudo e começamos, levantamos o exército de colheita. Quando enchíamos ônibus e íamos para os bairros, de duas em duas, colocar uma Bíblia dentro de cada casa. 95, 96, 97, 98 nós fizemos isso.
Há muitas mulheres que fizeram parte do exército de colheita na Rede Nacional de Intercessão. E o projeto Jonas era para impactar a cidade. Era para a gente colocando outdoor, projeto Jonas vem aí, Jonas vem aí. Para a pessoa perguntar o que é o projeto Jonas. Projeto Jonas era aquela mensagem que Jonas pregou durante 3 dias e toda a Nínive foi salva. Em 95, 96, esse projeto nasceu dentro de uma sala de oração. Registrado em cartório. Para dizer a nós, vocês têm a responsabilidade de evangelizar essa cidade. Começamos a fazer café da manhã, levantamos uma associação de pastores. E os pastores que estão me escutando sabem disso. Vocês não têm noção quantos cafés da manhã meu marido pagou do próprio bolso, para não pedir nada a pastor nenhum, para não pensar que eu estava indo ali, levantar um ministério para atrair dinheiro para as nossas vidas. Às vezes o café da manhã era tão caro que nós sobrevivíamos com a metade do salário, porque o resto nós tínhamos pagado os cafés da manhã. Nunca pedi nada a líder nenhum, porque queríamos ganhar a cidade. E passaram-se os anos. Ainda tentam levar esse projeto à frente, mas deixa eu dizer uma coisa, nem projeto Jonas, nem projeto nenhum irá à frente. Se líderes não começarem a se arrepender e não fazer nenhum projeto para elevar-se a si próprio. O primeiro projeto que Deus levanta é arrancando você da frente. Projeto não é feito com uma pessoa. Projeto é feito com a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Sempre que fizemos algo na Rede Nacional de Intercessão, foi para a cidade, para o corpo de Cristo. Não havia um nome, tanto que nós fazíamos todo o trabalho e eu colocava líderes na frente para que eles aparecessem, que nós diminuíssemos. E a última coisa foi tocando fogo para a colheita final, quando fizemos aquela grande conferência no Rio Vermelho e terminamos com uma vigília para 27 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Por que eu estou contando isso? Para exibir? Não. Para trazer a atenção sua de volta a Goiânia. Que Goiânia tem uma história de pessoas que oram. E não é a minha história. É a história de cada homem, de cada mulher que esteve presente naquele lugar. Das mulheres que lavavam roupa para trazer uma oferta e falar, irmã Elizabeth, paga o rádio. Ajuda a pagar esse aluguel para que essa voz não pare. É no nome dessas pessoas que mal tinham o que comer. E tem uma oferta que eu choro todas as vezes que eu lembro dela. Uma criança que não tinha dinheiro, ela me ouviu dizer, se você puder ajudar a enviar as intercessoras para a Europa, quando nós levamos 86 mulheres de Deus para orar nas ruas da Europa, e aquela menina chegou com dinheiro e a mãe queria saber que dinheiro era aquele. Se ela não ganha dinheiro, eles não deram para ela. A mãe logo pensou que ela tinha roubado. E ela disse, não, mamãe, tem 1 mês que eu não como nada no recreio na escola. Eu fico olhando meus colegas comerem, porque eu quero levar essa oferta para a irmã Elizabeth, dar às intercessoras, para elas irem orar nas ruas da Europa. Irmãos, isso me mata. Esse é o evangelho que eu vivo. Esse é o evangelho que eu acredito. Então, deixa eu dizer aos líderes de Goiânia, todo projeto será falido se nós não nos reposicionarmos na presença do Senhor. Se você não tirar o coração do mamon, do dinheiro, porque pastores pedem, mas nunca dão nada. E aqui o Senhor disse, olha, vocês estão comendo a gordura e vestindo da lã das ovelhas. E o Senhor está
Aqui dizendo a cada um de nós, arrependei-vos. Essa palavra é para Goiânia. Uma irmã disse ontem, mas isso alcançará o Brasil. Tudo bem, mas eu estou sendo chamada para direcionar essa palavra a Goiânia, porque eu tive uma visão com Goiânia. É a Goiânia, é o centro, é o coração do país que vai começar a pulsar, que Deus vai arrancar a ganância da liderança. E deixa eu dizer, nenhum projeto vai para frente se nós não sairmos dele. Porque esse projeto não de ganhar a cidade não é de um homem, não é de um líder, é da igreja. E a igreja não dará resposta a nenhum líder que se posicionar como cacique na frente de um projeto. Porque esse projeto não nasceu no coração de um homem, mas nasceu no coração do Senhor. Para um projeto de ganhar a cidade dar certo. E aquele projeto, deixa eu dizer uma coisa, projeto Jonas nasceu para aquela época, quando se podia entrar nas casas de 2 em 2, as mulheres nos recebiam, nós colocávamos bíblias, orávamos, as pessoas convertiam, nós fazíamos ficha e entregávamos naquele bairro para os pastores daquele bairro pastorear. Hoje não podemos mais entrar na casa das pessoas. A nuvem moveu. Não adianta ficar querendo fazer um projeto antigo. Se o Senhor se moveu, a nuvem moveu. Deixa eu dizer uma coisa. Nem projeto Jonas que o Senhor deu em 95, 96 dentro da rede de intercessão. E nem projeto nenhum que levantarmos irá à frente, se nós não arrancarmos nossas máscaras, nossas mentiras. Nós não conquistaremos a cidade se não formos conquistados pelo Senhor. Nós não conquistaremos essa cidade se estivermos aliançados com pessoas corruptas e corrompidas. Está na hora da liderança ficar santa. Vocês estão vendo o que está acontecendo ao nosso redor? Muitos morrerão. Vários morrerão. Nós não sabemos, eu estou aqui hoje, eu não sei amanhã. Ninguém sabe o que é amanhã. E o Senhor está dizendo, você come a gordura, você veste a lã, você degola o bezerro cevado, mas você não apacenta as ovelhas. Irmãos, líderes, pastores, apóstolos, profetas, as irmãs estão chorando de medo do que está acontecendo e não tem quem fala nada. Os irmãos estão projetando 2022, sai da frente de 2022, você não tem autoridade para projetar 2022, para de mentir e enganar as suas ovelhas. Coloque lá, 2022 sem projeto, o Senhor o projetará. Se você estiver me escutando e estremecer diante dessa palavra, está na hora de falarmos a verdade. Eu estou aqui sem filtro, com a cara lavada, dizendo a vocês, está na hora de pararmos de mentir em Goiânia. Está na hora de pararmos de mentir. O Senhor me deu um projeto quando Deus não deu projeto nenhum. Pare de inventar projetos da sua imaginação para se projetar como líder maior na cidade. Tire a sua liderança, sai da frente, porque Deus tirará da frente aqueles que estão barrando o caminho para os novos projetos. Porque Deus não derramará vinho novo sobre odres velhos. Está na hora desses odres serem transformados, porque não aguentarão o vinho novo que está por vir. E o Senhor disse, assim diz o Senhor aos pastores, a ovelha fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscasse, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Essa semana eu recebi uma denúncia de uma pessoa, e ela chorava muito. Ela dizia, eu não quero que a senhora sofra, mas essa pessoa que a senhora conheceu, ela não existe mais.
ela perdeu aquela bondade que a senhora conheceu. Esse líder perdeu aquela pureza que a senhora conheceu. Ele se tornou um nazista espiritual. Ele se tornou um Hitler. E ele domina a igreja com mão de ferro, com vara de ferro. E nós temos que estar assim, nós não podemos olhar para o lado e nós temos que bater continência para tudo o que ele diz. E aquela irmã chorava e dizia: a senhora lembra dele, o tanto que ele era uma bênção? Já não é mais, não sofra por ele, não chore mais. Aí é que eu chorei, aí é que eu sofri, sabe por quê, amados? O meu chamado sempre foi orar pelos líderes, pela igreja do Senhor. Quiseram me fazer virar política, quiseram que eu fosse vice-prefeita da nossa cidade, que seria uma honra se eu não tivesse esse outro chamado. Quiseram me colocar em muitos lugares e eu dizia: eu sou embaixatriz de Jesus Cristo. Eu não tenho esse chamado. Me chamaram para fundar uma grande igreja que hoje talvez seja a maior de Goiânia. E eu disse: o meu lugar é na cadeira da oração e da intercessão. Porque eu não posso ser deslumbrada com coisas passageiras. Eu não posso deslumbrar com dinheiro. Eu não posso me deslumbrar com nada que não seja o meu Deus. E o Senhor está dizendo: pastores, acordem. Acordem, porque você precisa fortalecer as ovelhas que estão fracas. As pessoas não sabem se haverá arrebatamento antes, durante ou após a tribulação. E elas me perguntam todo dia chorando: pastora, a senhora acha que nós vamos ser arrebatados antes? Cadê os pastores que não estão ensinando no púlpito, trazendo santificação às pessoas? Hoje, as nossas igrejas transformaram-se em boates. As paredes que eram pintadas de branco, eles pintaram de preto. Colocaram luzes, encheram de gelo seco. Colocam pessoas para pular e para bater palma. E o Senhor está dizendo: é lixo, trapos de imundície. Eu não estou nisso. Tira essa cor preta de dentro da igreja. É porque dizem que quem estuda as cores fica melhor, as pessoas prestam mais atenção em quem está falando. Pelo amor de Deus, você não está aí para atrair atenção. Libera a palavra de Jesus Cristo em uma parede branca, sem ter nada atrás. E se tiver unção, as pessoas cairão diante do Senhor. Pelo amor de Deus, o que estamos fazendo com a noiva de Jesus Cristo, pastores de Goiânia? Tem misericórdia, apóstolos de Goiânia. O que estamos fazendo da igreja do Senhor? Tire seus projetos da frente. Pare de projetar o próximo ano. Esse ano é o ano do aceleramento. Alô? O Senhor pôs o pé no freio, não terá aceleramento, não. Ele sim acelerará as coisas, ele acelerará os processos, vai esmagar pessoas, talvez demorasse 2, 3 anos, mas ele vai te pôr igual banana verde na estufa. Você vai ter que amadurecer na marra, você vai ter que amadurecer na marra. Deixa eu dizer aos pastores: você é mortal, você é feito de carne e osso, todos nós podemos morrer a qualquer momento. E a minha pergunta é: você está pronto para encontrar com Deus depois de tudo que está acontecendo na nossa cidade? Nossa cidade, os cultos viraram orgia. Igrejas que colocam piscinas dentro, na época do Dia dos Namorados, para o banho love. Gente, pagodeiro cantando para fazer happy hour na igreja. O sangue de Jesus tem poder. E cadê a liderança dessa cidade? Cadê a associação de líderes, de pastores e líderes que vão nesses lugares, ainda fazem santa ceia nesses lugares? Vocês não estão vendo que vocês estão compactuando com o pecado. Cadê a trombeta de dizer: meu irmão, você tá louco? Você tá louco de trazer pagodeiro para fazer happy hour dentro da igreja e achar que esse povo seu tá indo para o céu? Você ficou louco? Sabe quando que eu acredito numa associação de pastores? É quando eles se levantam e diz: deixa eu dizer uma coisa, essa cidade tem dono,
Jesus Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, se você vai colocar aí uma placa dizendo Igreja do Senhor, deixa eu te falar, você muda, coloca a doutrina, porque nós os líderes estamos de olho. Eu sei, irmã Elizabeth, que todo mundo tem livre arbítrio, cada um pode fazer o que quiser, mas que ele fique sabendo que não terá o apoio de nenhum líder da nossa cidade. É nisso que eu acredito. Sabe, nós estamos criando, tem umas 5 ou 6. Para quê? Se não há mudança, se não há transformação, e se as ovelhas estão fracas, abatidas, derrotadas. E o Senhor ainda disse mais, a fraca não fortalecestes? A doente não curastes? A quebrada não ligastes? A desgarrada não tornaste a trazer? E a perdida não buscaste? Mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Amados, o líder que o Senhor chamou à frente do seu rebanho para apacentar, ele não é aquele líder estadista, nazista, Heil Hitler, que todo mundo tem que bater continência para todas as barbaridades que ele faz, e ai daquele que não obedecer. Na época da política, muitos pegam os seus liderados, ele tem um filho, uma filha, um parente, qualquer pessoa, um amigo que sai candidato. E ele chama a liderança e diz, ai de vocês, se não ganhar votos para ele. Nós temos que elegê-lo. E se você não der votos, eu te transfiro de lugar. Eu te mudo de lugar. Alô? Deus te pôs na frente do rebanho para você virar um terrorista espiritual, um xiita espiritual. Massacrando as pessoas que estão debaixo da sua liderança para conquistar voto, para você eleger uma pessoa da sua parentela ou um amigo. Pelo amor de Deus, o juízo de Deus está vindo sobre Goiânia. O Senhor está por aqui com tudo isso. O Senhor está por aqui com os cargos políticos que nós estamos conquistando porque temos ovelhas debaixo da nossa liderança. Pelo amor de Deus, não use o status de pastor, de profeta, de apóstolo para se impor diante de autoridades. Sabe o que um governador falou um dia? Vá ao pastor fulano de tal. Ele falou, mas e se ele não quiser? Ele diz, ele sabe. Porque eu conheço o preço de cada pastor nessa cidade. Eu chorei aquele dia. Pastor não tem preço, a não ser o que Jesus pagou na cruz. Líder não tem preço. Você está deixando Satanás pôr preço no seu ministério? Quanto custa seu ministério? Quanto custa seu ministério? Irmãos, é sério que Deus está falando. É sério. O Senhor diz, você está liderando com dureza. Sai da reta, sai da frente. Porque o Senhor diz, assim se espalharam por não haver pastor. E ficaram para pastos de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Os lobos modernos estão estraçalhando as ovelhas. E Deus vai requerer cada uma das mãos sobre a qual Ele colocou de liderança. Você quer o status de pastor, de apóstolo? Porque hoje é moderno, é maravilhoso, é glamuroso ser chamado de apóstolo. Quanto maior a patente, maior nós vamos ser requeridos. E eu estou falando sobre Goiânia, mas esse vídeo vai correr. Então, que cada pessoa que escutar estremeça. Estremeça, porque Deus não brinca de ser Deus. Estamos sobre juízo. O Senhor está preparando a sua igreja para o arrebatamento. E muitos serão removidos. Muitos serão abatidos. As ovelhas estão espalhadas e as feras dos campos estraçalhando. A nossa juventude está morrendo debaixo desses falsos cantores gospel.
cheio de pecaminosidade, usando drogas, usando tudo, e esses meninos debaixo de coaching. Deixa eu te falar, líder, acorda, porque o Senhor vai vir com rigor sobre nós. E ele disse o seguinte: as minhas ovelhas andam desgarradas pelos montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Porque dá trabalho fazer ovelha. Dá trabalho ir atrás de ovelha. Nós não queremos sair dos nossos cômodos lugares, né? E nós não queremos sair e pôr nossa chinela da humildade nos pés e entrar nas casas, como Jesus disse: ide, entrai nas casas, não leve bolsa. Porque a bolsa sempre foi o maior inimigo do evangelho. São as pessoas olharem para a bolsa e desviar do foco. Muitos que começaram na simplicidade, hoje estão em mansões de luxo e perderam a graça de ir atrás de ovelhas. Eu sei porque eu convivo e eu sei que não querem mais pôr as sandálias da humildade. E o Senhor disse: entrem nas casas, curai os leprosos, ressuscitai os mortos, cure os enfermos, expulsem demônios e diga: chegou até vocês o reino de Deus. Amados, nós queremos o venha a nós, o teu reino, só financeiramente, mas nós não damos nada de volta a esse reino. Nós não queremos exalar o bom perfume de Cristo. Nós não queremos ir atrás daquelas pessoas que estão com casamentos destruídos, cheios de depressão, com negócios destruídos. Nós não estamos dizendo às ovelhas o que elas devem fazer. Nós não estamos lendo a palavra, não estamos ensinando a palavra. E o Senhor está vindo atrás de nós. O Senhor está vindo atrás de nós pedir pela prestação de contas. E diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Não é a irmã Elizabeth. Portanto, assim diz a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas, portanto ouvi, ó pastores, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores. O Senhor, não é a irmã Elizabeth, que está se tornando inimigo de vocês. Não é a irmã Elizabeth que está sendo inimiga de profetas. Não é a irmã Elizabeth que está se levantando contra apóstolos. Não é a irmã Elizabeth que está levantando contra bispos. É a palavra do Senhor que diz: eu, o Senhor, estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas de sua boca, e lhe não servirão mais de pasto. Sabe o que vai acontecer no ano de 2022? Uma debandada de ovelhas. Porque as ovelhas, o Senhor começará a trazer no coração delas que aquilo está errado. Que o que você faz é errado. Como muitos, sabe o que é que muitas pessoas estão fazendo? Colocando os dízimos em uma conta. Abriram conta, colocaram os dízimos lá e não estão entregando dízimos mais. Sabe por quê? Porque estão vendo a ostentação de cargos de $500 mil, 1 milhão que os líderes estão. Eu não me importo que um líder andasse em um carro bom, que um líder tivesse um lugar bom para morar. Mas a ostentação faz parte do orgulho satânico que está dentro de muitos. Já não basta uma moradia aconchegante, é preciso ostentar. Muitos estão agora com status, não basta ter carro, agora já estão vislumbrando comprar aviões particulares. Socorro, Senhor, tem misericórdia.
Jesus está voltando, para de sonhos mirabolantes. O sangue de Jesus tem poder nas nossas vidas. Tem misericórdia de você. O Senhor está dizendo: eu vou tomar as minhas ovelhas de você. Haverá uma debandada total. Muitos estarão congregando em suas casas. Vocês não têm noção quantos que não suportam mais ir para esses templos que está escrito Icabode. E estão em casas dizendo: irmã Elizabeth, é pecado estar aqui, eu, meu marido, meus filhos não suportamos mais. O que eu digo a esse povo? Eu tenho dito, é preciso congregar, mas aonde, pelo amor de Deus? Goiânia está destruída. Não tem lugar mais para nós irmos. Eles só querem o nosso dinheiro, eles não nos apacentam. Irmãos, o choro das ovelhas chegou até o trono de Deus. E a taça do Senhor, a medida do Senhor encheu. E o Senhor está derramando de volta agora com respostas do berro dessas ovelhas. E o Senhor disse: elas não lhe servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Louvado seja o Senhor. Ainda vou por meia hora, porque ficamos quase 10, 15 minutos fora. Se você puder, me acompanhe. A live vai ficar aqui. E nós estamos no YouTube agora. Estamos no YouTube agora também. Então, mas eu vou continuar aqui. E diz: porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Louvado seja o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor buscará suas ovelhas. Sabe o que vai acontecer em 2022? Novos ministérios nascerão, não debaixo de meninice que está por aí. Não é dessas pessoas que desvairadas, pessoas loucas, que vêm no nome do Senhor com cada coisa mirabolante. Não, homens e mulheres que ficaram guardados, amadurecendo. O dinheiro não fala nada para eles mais, aplausos não fala nada para eles mais. Eles não estão em busca de púlpitos, mas são levantadores de altares. Vocês verão que vão falir muitas estruturas antigas, dinossáuricas, jurássicas, ruirão, vão cair, porque o Senhor está dizendo. E levantarão estruturas simples, cheias do fogo do Senhor. E líderes cheios de comida e de trigo. O José do Egito se levantará. Não para ser um governador. Muitas pessoas estão com os olhos dizendo: eu vou ser político para ser como José. E o Senhor me disse essa semana: sabe, Elizabeth, eu levantarei muitos Josés. Não é para ser governador do Egito, governador na minha casa, porque eles esconderam trigo por 7 anos. Alguns, como você, 3 ciclos de 7. 3 ciclos de 7 anos eu estive oculta com Cristo em Deus. 21 anos. E armazenando trigo. E armazenando trigo. E esses Josés, que pode ser tanto homem como mulher, que armazenaram trigo nessa época de escassez, no meio da fome agora se levantarão para dar comida ao povo. Uau! Glorificado seja o nome do Senhor, porque eles se levantarão não na força do braço, não com projetos que já passaram, projetos que já estão lá 20 anos atrás, que não serve mais para hoje. O que aconteceu na rede de intercessão, o Senhor disse: você voltará, não por caminhos, por trieiros feitos por pés humanos, mas na estrada real da entrega absoluta. Os trieiros feitos por mãos humanas, por pés humanos, se acabarão. E o Senhor levantará uma estrada real na frente dos seus filhos esses dias. Os Davis que ficaram apacentando ovelhas surgirão agora. E os Saús que têm cadeira, mas estão endemoniados, serão arrancados.
Preste atenção no que Deus está me mandando dizer. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem da escuridão. Nós estamos vivendo dias de nuvens negras e de escuridão, e as ovelhas virão. Oh, aleluia! Eu fico emocionada porque eu já recebi o que é preciso fazer, mas ainda não é a hora de falar. Vocês não sabem o que Deus fará. Ou se vocês verem os lugares, as tendas que Deus levantará, não estrutura de homens suntuosas que precisará de grandes volumes de dinheiro, mas Deus levantará tendas por todos os lugares e recolherá essas ovelhas despertas, as farei voltar de todos os lugares, todos os desviados que desviaram por mau testemunho de uma liderança corrompida, eles voltarão porque eles amam o Senhor. Como eu disse para uma ontem, ela disse, meu marido não congrega mais, ele não acredita. Ele se decepcionou com os homens. Eu falei, graças a Deus que ele não decepcionou com o Senhor, que nunca nos decepciona. Volte, fala para ele que o Senhor está em Goiânia, que líderes serão tratados, que esse povo saberá o que é um evangelho verdadeiro, e aqueles que não abrirem o coração e endurecerem o coração como Faraó, achando que é apenas uma mulher que está falando isso, eu entreguei o recado. E diz que essas ovelhas no meio do dia de nuvens e de escuridão voltará, e eu as tirarei dos povos e as farei vir de diversos lugares, e as trarei a essa terra e as apacentarei nos montes, junto às correntes e em todas as habitações de águas, e em bons pastos as apacentarei, e nos montes do Israel espiritual, que é a igreja, será a sua malhada, e ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos, e montes de Israel, eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei. Quantos que estão perdidos? E o Senhor diz, a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda. E o Senhor não está falando de obesidade física. Aquelas que engordaram, aquelas que têm privilégios diante de liderança, porque tem dízimo alto. Então diz assim, mas quanto a vós, as ovelhas perdidas, eu tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Viu o Senhor falando que está vindo com juízo e com glória? E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, viu que tem um pasto cheio de ovelhas gordas e que enfrentarão o juízo de Deus? Você que está dentro de uma igreja e acha que porque frequenta uma igreja você está salvo. Mentira. Estão pregando uma maxi-graça, uma hipergraça, uma super-graça, de que você é salvo uma vez, salvo para sempre. Sim, se você não fizer parte das coisas do mundo, se você não pisar no mundo, não viver debaixo da regência de Satanás, você foi salvo para sempre. Mas se você acha que levantou a mão, aceitou Jesus, faz parte do rol de membro de uma igreja, mas faz tudo que desagrada a Deus, deixa eu te dizer, não é o céu de Jesus Cristo para o qual você está indo. E esses líderes estão te enganando com essa mensagem. É satânica e não é de Deus. E estou dizendo aqui mais uma coisa.
porque a palavra diz: e quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado gordo, gado pequeno e entre gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pis o resto de vossos pastos com os vossos pés? E beber as profundas águas, senão que lameais o resto com os vossos pés? Eu que morei em sítio, eu sei, as vacas gordas chegam primeiro, porque elas são volumosas, elas bebem a água e viram lama purinha, as que vêm atrás bebem lama. Porque elas são bravas, elas começam a chifrar as outras, elas começam a mandar o chifre nas outras. E as outras se afastam, deixa elas beber o tanto que quiser, comer o tanto que quiser, depois elas chegam. Será que isso diz alguma coisa para tudo que está acontecendo? Você já viu aquelas famílias que tem muito dinheiro que manda na igreja? É mais ou menos por aqui que o Senhor está falando. E o Senhor diz assim: e quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebe o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim disse-lhe: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas, com os vossos chifres, escorneais todas as fracas, até que elas se espalham para fora. Será que tem alguém que está assistindo essa live que irmãos os maltrataram dentro da igreja até que eles não conseguiram congregar mais? Deixa aqui seus comentários. Deixa aqui dizendo: eu fui empurrada para fora. Fui escorneada, chifrada, empurrada, pisada, comi comida pisada, bebi água enlameada, e aí não teve jeito mais. E a essas o Senhor está indo buscar. Por isso o Senhor Jeová diz: assim disse, eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, e livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre o gado miúdo e o gado miúdo, gordo. E levantarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará, e o meu servo Davi, eis que há de apacentar, e lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi, com aquela unção davídica, né? Como príncipe no meio deles, diz o Senhor, e assim farei com eles um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. E aí ele disse: e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção e farei descer a chuva sobre o seu tempo, e as chuvas de bênção virá sobre eles. Ainda bem que existe essa palavra, senão agora eu estou vendo eu sendo trucidada, arrebentada por causa dessa palavra. Mas não importa. O Senhor está conosco. O Senhor está aqui. E essa é a palavra que Ele deu. Essa é a palavra que Ele deu. E não importa quantos quer ouçam, como o Senhor me disse. Eu disse: Senhor, essa palavra é muito forte. Eu disse ao Senhor: essa palavra é muito forte, o que farão comigo? E o Senhor diz: você ainda se importa? Você tem reputação ainda? Não importa o que eles farão com você. O que importa é que o que eu farei com eles, diz o Senhor. E aí o Senhor disse para mim ir também em Ezequiel 22. E 22. Diz: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém e derrama a tua palavra
contra os santuários, as igrejas, e profetiza contra eles. E diz: assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti, tirarei a minha espada da bainha e exterminarei no meio de ti o justo e o ímpio. Por isso, hei de exterminar no meio de ti, e saberá toda a carne. Ele diz assim: porque a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, e saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, e nunca mais voltará a ela. Deixa eu dizer uma coisa, a espada do juízo de Deus foi tirada da bainha, e ele disse: eu não colocarei de volta. Desde o sul até o norte, ele passará, não é só sobre Goiânia mais, do sul ao norte, ele passará. E ele diz o seguinte: tu, filho do homem, suspira, suspira à vista deles, com o quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E é o que eu tenho feito esses dias, chorar e chorar. E será que quando eles disserem: por que suspiras tu? Dirás: por causa das novas notícias que vêm. E todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todo o joelho que desfalecerá como água. E eis que vem, e se realizarão, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza, assim diz o Senhor, a espada está afiada, e também está acaçalada, está lustrada. Para matar está afiada, para reluzir está acaçalada, assalacada. Quer dizer, está lustrada. E alegrar-nos-emos, pois a vara de meu filho é que despreza no madeiro. E ele grita, e diz assim: grita, geme, ó filho do homem, contra meu povo, contra os príncipes de Israel. E espantemos, porque haverá espantos no meio do povo, por causa da espada. Bate agora na sua coxa, pois se faz uma prova. E que seria se não existisse a palavra do Senhor? Para que desmaie o coração e se suplique, multiplique-se os tropeços contra todas elas, contra as portas. A minha espada está afiada. Ó espada, una-te e vira-te para a direita e vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E aí diz que essa espada, se você ler o capítulo 22, o Senhor diz assim: eu estou contra aqueles que fizeram ídolos, que levantaram abominações na minha casa. E hoje os ídolos são ídolos viventes, humanos, cantores, como eu já disse, que são pagos. As pessoas levantaram ídolos na casa do Senhor para contaminação. E aí ele faz, eu quero terminar com essa palavra. Você vai ler o Ezequiel 22 e ele diz o seguinte: presentes os sacerdotes, vocês receberam presentes no meio de ti para derramar sangue, para ter usura e lucro desonestos, tornaste a usar de avareza dentro da minha casa, com o teu próximo. Eis que eu já bati as mãos, como se o Senhor tivesse feito assim. Eu bati as mãos contra a tua avareza de que usaste, e por causa do sangue que você está derramando no meio de ti. E aí ele faz uma pergunta que eu quero terminar com essa pergunta. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos no dia em que eu tratarei contigo? Porque eu, o Senhor, o disse, e eu, o Senhor, o farei. Eu quero terminar aqui com essa palavra.
tem muitas coisas para serem tratadas. E o Senhor me deu aqui, quero só ler essa palavra de Jó 20 e já terminarei. Terminei essa palavra de Ezequiel te fazendo essa pergunta. Líder, pastor, apóstolo, profeta, bispo, diácono, diaconisa, homem, mulher de Deus que frequenta a casa de Deus, santos do Senhor, estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos no dia em que eu tratarei contigo? Porque eu, o Senhor, o disse, e eu o farei. E aqueles que estão amealhando fortunas e não colocaram no templo do Senhor para ajudar as ovelhas, tem um recado do Senhor em Jó 20 que diz assim: eu preciso dizer o que estou pensando imediatamente, porque eu estou profundamente perturbado. Ouvi com atenção a sua resposta, as suas acusações contra mim, por isso tenho de responder de acordo com a minha consciência. Você não compreende que desde a antiguidade, desde que existe gente na terra, a alegria dos maus é passageira e o riso dos pecadores rebeldes dura apenas por um momento? Mesmo que ele seja cheio de si e orgulhoso e a sua cabeça toque as nuvens, mesmo que você tenha cargos políticos, eclesiásticos, você seja grande, as pessoas batem continência para você, você é conhecido nas lives, você é conhecido como grande na sua cidade. Ele diz o seguinte: o perverso perecerá para sempre como o próprio excremento, como as próprias fezes, você perecerá. O Senhor está dizendo. Seus conhecidos todos vão perguntar: onde foi parar ele? Ele passará depressa como um sonho, para nunca mais ser encontrado, e desaparecerá como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, nem o seu lugar se verá outra vez. Seus filhos terão de fazer restituição aos pobres. Muitos líderes, os seus filhos, terão problemas de prestação de conta diante de Deus e da sociedade. Porque os líderes têm que saber que todos morreremos. Que o seu ministério passará, alguns morrerão com 70 anos, 75, 80, que Deus te alongue os dias, mas é assim que acontece. Você passará uma eternidade com Deus ou sem Deus. Seus dias aqui são breves, mas a eternidade já está falando. Nunca terá fim. E ele diz: os seus dias passará depressa como um sonho para que nunca mais seja encontrado e desaparecerão como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais. Mas seus filhos terão de fazer restituição aos pobres. Ele próprio com suas mãos terão de restituir suas riquezas. O caçador de riquezas ilícitas, no reino espiritual, ele vem atrás de tudo que você colocou. O Senhor diz que é maldição ter em casa bens mal adquiridos. E o caçador de riquezas mal adquiridas virá sobre cada ministério. Não se engane. 2022, ano do juízo. 2022, CPI espiritual, Comissão Parlamentar de Inquérito Celeste passando em cada ministério, em cada vida. Ele próprio com suas mãos terão de restituir sua riqueza. Mesmo que ainda seja jovem, cheio de saúde, será castigado com a morte. Para o perverso, a maldade não tem gosto. A maldade tem gosto doce na sua boca e ele esconde sobre a sua língua. Mesmo que ele goste de saborear as maldades, como se fosse uma comida deliciosa, ainda assim essa comida deliciosa deixará um gosto amargo no estômago.
Vocês estão me entendendo? E se transformará em veneno de serpente em seu interior. E ele diz: e ele não aproveitará as coisas belas da vida, os rios correndo pelos campos cobertos de mel e de manteiga. E o perverso não aproveitará o futuro do seu trabalhar. Seus lucros desonestos não trarão a menor alegria. Tudo isso porque explorou os pobres e os deixou desamparados. Tomou à força as propriedades. Pensa bem, que não construiu. Por causa de sua cobiça sem limites. Perdeu tudo quanto desejou e sonhou conseguir. Ele nunca perdeu uma oportunidade de roubar e de conseguir mais riquezas. Por isso perderá sua fortuna. Quando atingir o máximo da riqueza, a aflição o dominará. E toda a força da miséria vai acabar com ele. Para alimento, Deus fará chover a sua ira sobre o perverso, até ele dizer: pare, não aguento mais. Se ele escapar da arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Se ele arrancar a flecha que foi cravada em suas costas, uma ponta brilhante com seu fígado será arrancado. O ferimento é mortal e ele, o perverso, dominado pelo medo da morte. Densas trevas estarão à sua espera e das suas riquezas. Um incêndio que ninguém saberá explicar destruirá todos os seus tesouros que ele juntou em sua casa. Os céus revelarão o pecado do perverso, de líderes perversos, e a terra se levantará contra ele. Os bens de sua casa serão levados e arrastados pelas águas no dia do castigo de Deus. Pois isso é o que acontece ao homem que se revolta contra o Senhor. Termino aqui, porque essa semana eu estava escutando de um grande líder que está construindo a big das mansões nesses lugares de luxo de Goiânia. E o Senhor me disse: não dará tempo, ele não entrará nessa casa. Deixa eu dizer uma coisa. Não tenho nada contra você morar em casa boa. Deixa-se bem claro isso. Desde que você não esteja arrancando dos fios das lãs das ovelhas do Senhor. Que seja com o suor do seu próprio trabalho. Mas eu entreguei aqui o recado do Senhor a essa liderança de Goiânia. E Pai, eu entrego a Ti cada palavra que o Senhor mandou eu dizer. Senhor, estou leve como uma criança no colo da mãe quando acaba de mamar. Porque não fui eu que disse, é o Senhor que mandou dizer. Não fui eu que inventei, é a sua palavra que está dizendo. E coloco todos diante da sua graça, que haja arrependimento, é o que eu tenho buscado. Que eles se arrependam, que eles ouçam o Senhor, que eles ouçam o Espírito do Senhor, que eles não levantem projetos dos seus próprios corações, mas que levante projetos segundo o coração do Senhor, que pare com a mentira, que parem, Senhor, os roubos, que parem as falsas alianças, as maquinações, que pare, Senhor, de querer conduzir a política, mas levando vantagem sobre tudo. Senhor, que haja um estremecer de coração no meio da liderança de Goiânia. E eu entrego cada líder diante da sua palavra, diante do teu Santo Espírito. Senhor, visita cada um deles e que eles estremeçam, não diante do que eu estou falando. E se alguns se levantarem contra, eles estão diante do Senhor. A mim não diz nada, porque eu só estou entregando o seu recado. Senhor, está aqui a sua palavra, que o Senhor a leve nos 4 cantos de onde o Senhor quiser. E abençoe, Senhor, a cada um de nós, para nos santificarmos e purificarmos cada dia diante do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, a palavra foi entregue. E tem muito mais coisas para dizer, mas esse era o que o Senhor queria passar.
E não me importo que vão me odiar, que vão dizer muitas coisas sobre mim, não importa. O que eu não posso mais permitir é que pessoas sigam mentindo, o Senhor me deu algo que o Senhor não deu. E o profeta ele é levantado para denunciar mentiras. E, como eu disse, Goiânia não precisa de mais um projeto. Goiânia precisa de que nós sejamos o projeto de Deus, que nós sejamos o chofar de Deus na terra, que nós sejamos o chofar do Senhor na presença dele, que nós sejamos essas trombetas, que nós nos tornemos chofar vivente, que nós não compactuemos com as mentiras, que as nossas ofertas que Deus coloque nas nossas mãos sejam levadas em lugares santos para serem usados de maneiras santas. Que Deus tire o véu das nossas mentes, de não aprender o que Ele diz na sua palavra. Que cada mulher, que cada homem se levante hoje como um chofar vivo, pegue a Bíblia, comece a ler Bíblia, porque o espírito de engano é grande nesses últimos dias, para que você não seja enganado. Que Deus te abençoe. Estaremos lá no YouTube, que você possa compartilhar e que você possa levantar um estandarte vivo de santidade na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.